Paz, meus amados, tudo bem? Que momento lindo de louvor. Fabiana, com sua oração, ela se entrega mesmo na oração. Louvado seja Deus por tudo isso. Hoje, Deus preparou uma mensagem no meu coração. Eu lembro do Felipe Reis, que ele estava pregando aqui, e ele falou: irmãos, a mensagem que Deus me deu, infelizmente, ela é para confrontar. E a mensagem, na verdade, irmãos, ela é para confrontar mesmo corações. É para nos fazer mudar. É para nos fazer amadurecer. E eu não tenho palavras para massagear ego. Eu não trouxe aqui, eu não estou vindo aqui para dar papinha. A gente vai para o arroz e feijão necessário para o nosso crescimento. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 17. Eu vou estar lendo na versão NVI. Verso 14. E a propósito, o tema da mensagem de hoje é: o mundo não é sua morada. O mundo não é sua morada. Se você vive achando que o carro que você tem, que a mulher que você tem, os filhos que você tem, é tudo para você, você está enganado. Que a casa que você tem é tudo para você, você está enganado. O mundo não é sua morada. A nossa morada é eterna, é com Deus. Todo cristão ele tem que viver isso, ele tem que pensar nisso, focar nisso, porque a nossa morada ela tem que ser eterna. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: com a tua mão, Senhor, com a tua mão, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservastes. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar, fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a face do Senhor. Quando despertar, ficarei satisfeito a ver a tua semelhança. Louvado seja Deus. Amados, eu vi esse texto e ele me impressionou. Eu fiquei com esse texto na mente por semanas. E eu falei, é em cima desse texto que eu vou pregar. Verei a face do Senhor. O desejo maior do salmista era ver a face do Senhor. Nós vimos que o coração dele não estava apegado às coisas deste mundo. E tanto é que ele falou assim, com a tua mão, Senhor, me livras de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos nesse momento diante da tua santa e maravilhosa presença, dizendo: vem Espírito Santo, vem, e toma o teu lugar. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor rejeita. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de crescer espiritualmente. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que vai roubar a semente do Evangelho, que vai impedir que ela frutifique, que ela cresça, que ela dê frutos. Tira de nós, Senhor, essas coisas que não te agradam. Tira de nós as raízes que estão fincadas neste mundo. Que as nossas raízes estejam em Ti, Senhor. Que nós venhamos viver para Ti, tendo na mente a ideia de que a nossa morada está no Senhor. A nossa permanência está no Senhor e não nas coisas perecíveis deste mundo. Fala conosco, Senhor, e nos orienta conforme a Tua e santa, bendita palavra. Amém. E graças a Deus.
Eu vou falar sobre um rei que ele teve tudo para ter um reinado muito próspero. E o nome desse rei é Jeroboão. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 29. Amados, Jeroboão, ele foi considerado o pior dos exemplos como rei. O pior dos exemplos como rei. Faço questão de repetir isso, porque a Bíblia ela vai repetir isso. E é a melhor leitura. Vamos para a leitura, que vocês vão ver a que ponto esse homem chegou. 1 Reis 11, 19, ou seja, 11, 29, vou ler até o verso 31. Diz assim, ó, naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. E ele foi ungido por Deus para governar o povo, e as exigências estão no verso 37 e 38. Então vejam só, amados, Deus ele prometeu tirar o reinado de Salomão e deu a esse homem chamado Jeroboão. Aí então vem as exigências de Deus, que eu quero estar lendo com vocês mais um pouquinho à frente, pula para o verso 37 e 38. Veja o que Deus promete e as suas exigências. Diz assim, ó, quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente, quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Então vejam só, amados, Deus, ele prometeu uma dinastia sem fim, próspera, para esse rei, que já foi ungido. Então Deus, ele prometeu que ele seria próspero, ele se daria bem, e Deus estaria com ele. E então o que esse homem fez? Esse homem, ele foi profano, esse homem, ele escolheu o pecado, e onde eu quero tratar no meu primeiro ponto, qual é a tua referência? No que você está se baseando? Qual é a tua referência? Então, Jeroboão, ele buscou referência no paganismo, ele buscou referência no pecado, ele buscou referência no que é mal, no que é vil, e ele então preferiu os costumes do mundo, ao invés de obedecer à ordem do Senhor. E então, o que ele fez? Jeroboão, ele manda fazer 2 bezerros de ouro, um ele coloca em Dan, o outro ele coloca em Betel, e ele ainda diz mais, olha Israel, eis aqui os deuses que te tiraram do Egito. Ele atribui a glória que tinha que ser dada unicamente a Deus, e ele dá a bezerros de ouro, feito por um artífice. E não somente isso, Jeroboão, ele faz com que o povo, ele adorem esses bezerros, deixando de ir para o templo, deixando de ir adorar o Deus de Israel, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para adorar bezerros de ouro. E então ele foi estratégico, ele foi começando a promover sacerdote para esses altares,
E então as pessoas iam se oferecendo e etc. E então, por causa disso, muita gente se perdeu. E a gente sabe o desfecho disso, que foi o cativeiro, que foi a invasão da Síria, se eu não estou enganado. Então vejam só que Israel, primeiro, vejam só, o povo de Deus perdeu o padrão do que é santidade. Eles perderam a identidade. Eles já não tinham mais comunhão com Deus. Eles já não sabiam mais o que era entrega. Eles já não sabiam mais o que era consagração. Eles já não sabiam mais o que era jejuar. E por quê, meu irmão, minha irmã? Porque as suas raízes estavam no mundo. Porque as coisas do mundo lhes eram agradáveis. Pareciam melhores ao seu paladar. Parecia mais belo à sua vista. Parecia mais conveniente. Depois de Salomão, Judá teve 19 reis e uma rainha, e de todos eles, somente 8 obedeceram os padrões de Deus, estavam de acordo com os padrões divinos. E Israel, o reino do norte, teve 19 reis, e todos eles foram desleais ao Senhor. Todos foram desleais ao Senhor. E eu queria dar algumas referências para vocês. A primeira referência está em 1 Reis 15, 33, que diz assim, ó, eu vou ler só a referência para vocês. Baasa, ele fez o que o Senhor reprovava, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Então, qual é a tua referência? Esses reis, eles estavam buscando referência, sabem quem? Em Jeroboão. Jeroboão estava sendo o seu exemplo. E eles andaram pelo mesmo caminho que andou Jeroboão. Outro exemplo que eu quero destacar é Zinri, ou Zinri. Então, Zinri, ele fez tudo o que o Senhor reprovava, e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele havia cometido, levando Israel a cometer. O outro, Onri, que está lá em 1 Reis 16, 25, Onri, ele fez o que o Senhor reprovava, e pecou mais do que todos que reinaram antes dele, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. E por último, o último exemplo que eu quero destacar, está lá em 1 Reis 16, 30 ao 31, que vai falar sobre Acabe. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele, e não apenas achou que não tinha, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidonos, e passou a prestar culto a Baal e adorar. Então vejam que cada rei, um se torna pior do que o outro. Não há mais padrão de santidade. O padrão agora é o mundanismo. O padrão agora é o pecado. O padrão agora são as coisas erradas. E então veja que Deus, ele manda um profeta velho lá para corrigir Jeroboão. Tem um grande milagre, né? Jeroboão estende o braço para esse profeta, apanhe-o, agarre-o ele. E então o braço do profeta fica seco. E ele fala, homem de Deus, ora para que o meu braço, a minha mão seja restituída, restaurada. E então o homem de Deus ora, a mão é restaurada. Ele vê sinais, mas ele não se arrepende dos seus pecados. Quantas pessoas estão seguindo o caminho de Jeroboão?
estão olhando para as coisas terrenas, estão trocando a glória do Deus que é verdadeiro por coisas terrenas e diabólicas. Estão seguindo mais a criatura do que o Criador. Estão se voltando a fábulas, estão se voltando à prostituição, à lascívia, ao engano, ao pecado, ao invés de se colocar na presença de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, isso é uma falha muito grande. As pessoas, elas precisam se voltar para Deus, elas precisam se voltar para o Senhor, porque somente Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As pessoas perderam o padrão de santidade, estão buscando referência no mundanismo. Tem pessoas que fazem de tudo por um like, tem pessoas que fazem de tudo por uma curtida, tem pessoas que estão sacrificando tudo por dinheiro, sacrificando filhos, a mulher sacrificando o marido sacrificando a sua esposa, e principalmente a comunhão com o corpo de Cristo. O que você vai sacrificar? O que você vai sacrificar mais ainda pelas coisas deste mundo? É triste ver as pessoas que elas estão se apegando a coisas mundanas. É triste ver as pessoas que ficam tão gananciosas por dinheiro, por uma conta recheada, por um olerite mais bonito, com alguns algarismos a mais, alguns números a mais, alguns asteriscos. É lamentável, é lamentável. As pessoas estão se perdendo, se envaidecendo, trocando o que é divino por coisas profanas. Eu não estou aqui pregando contra o dinheiro, eu não estou aqui pregando dizendo que você não pode ser próspero, você pode sim. Nós temos grandes exemplos na Bíblia, de homens que foram prósperos, Jó, José de Arimateia, Joana, mulheres que ajudaram o ministério de Jesus. O que você está buscando de fato, meu irmão, minha irmã? Saiba que o mundo não é a tua morada, você não pertence a este mundo, não viva de acordo com os padrões deste mundo, porque ele é mentiroso, ele só está te pregando uma peça, onde você vai cair literalmente. É um teatro, mas você vai morrer de verdade. É uma mentirinha, mas que tem um peso gigantesco. Salomão, lá no Provérbios 30, versos 7 e 9, ele diz assim, ó: 2 coisas eu te peço, Senhor, que me dê antes que eu morra. Primeiro, me mantém longe da falsidade e da mentira. Não me deis nem pobreza e nem riqueza, dai-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e deixaria, e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, e desonrando assim o nome de Deus. Então Salomão, ele era o homem mais rico de toda a história, e ele teve essa consciência: Senhor, não me dê muita coisa, para que eu não venha me ensoberbecer, também não me deixe como um miserável, para que eu não venha roubar e envergonhar o teu santo nome. Eu me lembro do pastor Ricardo Gondim, que ele falou um testemunho. Eu assistia muitas pregações dele, quando eram boas, infelizmente, eu tenho uma crítica, não quero fazer julgo desigual,
mas ele tem se enveredado para caminhos errados, infelizmente. Eu vi ele contando um testemunho. Ele falou que um empresário amigo dele ligou para ele e falou assim: Ricardo, eu vou me matar. Ele falou: rapaz, não faça isso, não faça isso. E então ele só ouviu o estampido do tiro, pau. E então, antes disso, ele falou assim: eu estou indo para aí agora, eu estou indo para aí, eu não estou muito longe e tal. E ele ouviu o estampido do tiro, e quando ele chega, vê o corpo do seu amigo debruçado sobre a mesa, e os 2 filhos dele, com um cofre aberto, passando por cima do sangue, brigando por dinheiro. Aí a pergunta é: a que ponto chegamos, amados? A que ponto chegamos em desprezar uma vida, em desprezar o ser humano por ganância, por poder, por dinheiro? Tem gente que o seu mal é o dinheiro, mas tem gente que o problema dele é a sua beleza, é a sua estética. Tem gente que o problema dele é a traição. Tem gente que o problema dele é o roubo. Tem gente que o problema dele N motivos. A questão é: você pertence a que lugar? A este mundo ou a morada que o Senhor está preparando lá na glória? Amados, a nossa vida é muito passageira. Olha, é um piscar de olho. Eu me lembro quando eu estava mudando, começando a nascer bigode, e eu cheguei numa casa e eu falei assim: por favor, me dá um copo com água. Aí então uma criança falou assim: pai, tem um homem aí. Eu fico: uau, me chamou de homem, ó. Eu fiquei todo me engabando ali, né? Aí hoje já me chamam de tio, né? Aí então a gente vê, amados, olha, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Pastor Rai, há um tempinho atrás ele tinha cabelos. Agora os cabelos deram um tchau para ele. A questão, amados, é que a nossa hora, uma hora vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. E o que nós temos a apresentar para Deus? Pare, reflita e tome as escolhas corretas. 1 Pedro 2,11 vai dizer assim: olha, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, vou repetir, estrangeiros e peregrinos deste mundo, é o que ele diz. Nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a carne, ou seja, contra a alma. Viva entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Sejamos exemplo. Nós estamos nesse mundo como peregrinos de passagem. Nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a isso aqui, a este mundo. Segundo exemplo, busque referência nos homens santos de Deus. Busque referência naquilo que vai edificar a sua alma, não em Jeroboão. E ele seguir os mesmos exemplos de Jeroboão, filho de Nebate. Filipenses 3:17 ao 21 diz assim, ó: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição,
e o Deus deles é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, repito, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias! A nossa cidadania é lá, é com o Senhor Jesus. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Jesus. E veja, se a tua escolha é o mundo, se a tua escolha é o pecado, se a tua escolha é o mundanismo, vai vir uma cobrança, mais cedo ou mais tarde, a cobrança vai vir, o chicote vai estralar. Livra-me de homens assim, cuja recompensa está neste mundo. Livra-me, Senhor. E eu já vou concluir. O mundo não é tua morada. Não se permita jamais ser influenciado pelo pecado, e não seja jamais escravo dele. Não troque uma vida eterna com Deus por uma mentira. Que os teus olhos, que a tua mente, que o teu coração não esteja preso no mundo, mas esteja focados em Deus, o autor e consumador da nossa fé. Qual é o teu maior desejo, amados? O salmista, ele diz: o desejo do salmista foi: quanto a mim, feita a justiça, verei a face do Senhor. Esse era o desejo do salmista, é ver a face do Senhor. E ele diz assim, ó, quando eu despertar, ou seja, quando ele ressuscitar com esse corpo glorificado, então ele diz assim, ó, quanto a mim, quando despertar, ficarei satisfeito a ver a tua semelhança. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E então ele está preocupado com isso. Ele está olhando para isso. Um dia eu vou ver o Eterno. Um dia eu vou ver a sua face. Um dia eu vou olhar para esse espelho dizendo, foi daqui que eu vim. Foi dele que eu me originei. Que o teu desejo seja se reencontrar com o Altíssimo. Seja viver eternamente com Ele. Amados, muitas vezes nós escolhemos o que é lucrativo. Muitas vezes nós escolhemos o que é mais fácil, o que é conveniente, o que pode preencher nosso ego. E muitas pessoas se perderam por esses caminhos e sem perceber, já estavam se veredando, andando por caminhos contrários à vontade de Deus. E então muita gente sem perceber, trocou a comunhão com Deus pelas coisas terrenas, perecíveis e passageiras. Às vezes nós olhamos do lado e falamos assim, cadê o meu filho que me acompanhava? Às vezes a gente olha para o lado e fala, cadê a esposa que me acompanhava? Cadê o marido que me acompanhava? Cadê o meu amigo que me acompanhava? Cadê o meu primo, a minha prima? Cadê aquela pessoa? Às vezes é um simples desvio. Às vezes é um simples desvio. E quando você menos percebe, você já está se enveredando por caminhos de treva. Então, muito cuidado com aquilo que você tem escolhido.
Escolha ao Senhor, escolha estar com Cristo, escolha as coisas divinas, onde a traça, a ferrugem não pode corromper, onde o ladrão não mina, não rouba. Tome muito cuidado com a praticidade, tome muito cuidado com a facilidade, tome muito cuidado com a conveniência, e os desvios de conduta, mesmo que pareça insignificante, tome muito cuidado. Em 1 Coríntios 5, 6 diz assim, não é boa a vossa vanglória, a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? E eu quero concluir dizendo assim, olha, o que te falta para você entender que o mundo não é tua morada? Eu quero concluir citando para vocês, eu quero ler junto, coloca na tela por favor, João 14, verso 1 ao 4, eu quero concluir lendo essa máxima de Jesus, João 14, do 1 ao 4, aleluias. João 14, do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus Cristo. Promessa de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pastor Rai. Querido e eterno Deus, a tua igreja, os teus filhos, ouviu a tua mensagem, ouviu o que o Senhor quer de nós, ouviu a cobrança que o Senhor quer de nós. Nós não queremos seguir o exemplo de um rei tirano, de um rei perverso, que desprezou os teus estatutos, que desprezou o teu favor, a tua graça, que desprezou a tua salvação, que desprezou um reino duradouro. Nós não queremos seguir o exemplo deste rei profano, maléfico, maligno. Nós queremos seguir o exemplo de Cristo. Nós queremos seguir o exemplo dos grandes homens de Deus, como foi o caso de Paulo, que falou, sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós queremos seguir o padrão da tua palavra, nós queremos seguir o teu caminho, nós não queremos seguir os padrões do mundo, nós não queremos seguir, Senhor, os padrões mundanos, nós não queremos fazer deste lugar a nossa morada, nós queremos fazer com que nossos filhos, nossos amigos, nossos entes queridos, ele vá para essa morada, que nós venhamos cobiçar essa morada, como nosso tesouro maior, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa verdade está no Senhor, não queremos viver mentira, não queremos viver falsidade, nós queremos viver para estar todos os dias, por toda a eternidade ao teu lado, Senhor da glória. Nós te glorificamos e te exaltamos e dizemos Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus e toma o teu lugar, vem nos levar para que nós sejamos teu para todos sempre, amém e glória a Deus, aleluias, muito obrigado, vamos aplaudir o nome do Senhor? Muito obrigado Senhor, valeu, glória a Deus.